Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, todos os tempos gráficos, principalmente no 4 horas, que a gente está fazendo um padrão de continuação de baixa neste momento. Vamos ver aqui também alguns cenários preocupantes em relação ao Fed, tá? Inclusive eu vou aqui comentar o site que eu acompanho para vocês que querem acompanhar. Na live mais tarde a gente fala sobre esse índice que eu vou mostrar para vocês. E vamos dar uma olhada no índice de alavancagem e liquidações que o mercado está promovendo neste momento, tá? Então, como de costume, a gente está vendo aqui que a gente está abaixo da média de 50 períodos, que para mim é a principal média móvel que indica tendência para mim, é a média de 50 períodos no gráfico semanal. Em curto espaço de tempo, você pode usar essa média móvel em tempo gráfico diário, tá? Mas aí você perde a caracterização desta média móvel, tá? Então você pode ver que a gente até ficou aqui temporariamente abaixo dela, que foi o período de queda, tá? E após ela romper, tendência de alta. Mas é muito importante a gente entender que o semanal é sempre bem importante. A gente perdeu ela aqui nos 48 mil dólares, tá? Lá atrás. E a gente iniciou uma tendência de baixa aqui em 27 de dezembro de 2021, ok? Confluindo aí com todos os ciclos passados, que a gente sempre começou uma tendência de baixa sempre no final do ano, tá? Aqui mais uma vez se confirmando um topo do Bitcoin baseado em todos os ciclos nesta região aqui em novembro de 2021. Todos os ciclos foi neste período de tempo, tá? E o que a gente tem que se basear agora? Bom, basicamente, após um rompimento da média de 50, a gente coloca a média de 100 períodos aqui, que é onde agora está teoricamente segurando o preço. E no histórico do Bitcoin, todas as vezes que essa média aqui de 100 períodos foi rompida, a gente já viu na live de ontem, já fiz outros vídeos para vocês aí há um tempinho atrás, tá? A probabilidade é a gente vir buscar a média de 200 períodos. Só que a gente está fazendo um marco histórico aqui no Bitcoin. Que marco histórico é esse? 6 semanas seguidas vermelhas, tá? Isso aqui nunca aconteceu na história do Bitcoin, tá? Então a gente pode ter mudanças nesse ciclo. Isso aqui já está bem claro pra gente, que a gente está passando por mudanças nesses ciclos e a gente está vendo cenários muito diferentes dos ciclos passados, tá? Então a gente tem um topo, eu não vou considerar um topo descaracterístico, a gente teve um topo muito sem volume, mas a gente identificou esse topo lá atrás, tá? E a gente está tendo a primeira vez na história que a gente está tendo 6 semanas seguidas vermelhas. Mas não quer dizer que o preço vá cair reto. No histórico do Bitcoin, o fundo sempre bateu na região daqui, ó, de novembro a janeiro, tá? Sempre bateu aqui nesta região o fundo do Bitcoin, que sempre na história coincidiu com essa média de 100 períodos aqui, tá? Mas como a gente está passando por mudanças, pode ser que esse fundo chegue antes. E é natural, se acontecer, eu preferiria até que o mercado desabasse de uma vez só. Mas é natural de o mercado talvez segurar aqui no semanal antes de uma lapada. Porque no histórico do Bitcoin, se você for ver o passado, sempre que rompeu a média de 100 períodos, com exceção aqui de 2017, tá? Sempre não, né? Só teve dois momentos na história. 2017 acumulou acima e uma vez que rompeu, caiu reto, tá? Em 2013 teve uma acumulação em cima da média móvel, tá? Deu uma costurada aqui, ó, que foi este período aqui, ó. A gente teve aqui, ó, 4 semanas de queda, uma lateralização, tá? E queda depois, ok? Só que a gente não tinha os mercados futuros naquela época, do jeito que a gente tem hoje. A gente não tinha esse recorde aí de alavancagem que a gente tem agora nesse momento. Então, é natural que neste ciclo talvez o fundo seja um pouco mais rápido. Então, tem um caixa, meus amigos, tem um caixa para um longo prazo. Eu não sei se ainda está no melhor cenário para a gente comprar. Eu ainda estou seriamente esperando aí que o preço caia mais. A gente tem grandes indicativos aí que o mercado pode cair mais, que eu vou compartilhar mais detalhadamente na live com vocês, mas vou mostrar aqui agora para vocês. Então, no gráfico semanal, já estamos perdendo, seria totalmente normal, né, a gente fazer um pullback aqui nos 37 mil dólares, 37.500 dólares mais ou menos,
ou costurar aqui um pouquinho para a gente cair em seguida. Seria natural, mas não quer dizer que isso vai acontecer, tá? O mercado é soberano e se ele quiser, ele nem dá chance dessa galera que está presa aqui sair e vara lá embaixo. Então, por isso, é muito importante a gente ter caixa nesse momento, tá? No gráfico diário, a gente está fazendo a bandeira de baixa, tá? Bandeira de baixa no gráfico diário. A gente rompe o fundo, tá bem nítido, ó. Se a gente for traçar em pontos de suporte, beleza, ó? Ponto de suporte nesta região, não fechou nenhum gráfico diário, tirando aqui, né, que foi a grande agulhada. Não fechamos desde o dia 21 de fevereiro abaixo desta região. E a gente já está com 3 dias confirmados abaixo dessa região. Então, rompeu o fundo, bandeira de baixa aqui, tá? No gráfico diário. A gente pode andar de lado aqui, ó, mas em breve, ó, vai vir aqui para baixo, tá? Então, vamos ficar de olho aí nessas grandes oportunidades. Creio eu que a partir aqui de quando começar a perder os 34 ou até aqui os 33 mil dólares, a gente vai ter muitos stops, algumas liquidações e pode ser um ponto interessante para uma exposição de curto prazo, tá? Para você estar fazendo uma graninha, beleza? Gráfico diário, bandeira de baixa, tá? A gente simplesmente não pode fechar os dias abaixo de 35 mil dólares. Se começar a fechar abaixo de 35 mil dólares, aí essa pernada pode se intensificar, beleza? Gráfico de 12 horas, tá bem nítido aqui, é uma bandeira de baixa também no gráfico de 12 horas. A gente teve muita venda aqui, tá? Então isso acabou, né, refletindo no preço, segurando aqui nesta região. Mas a gente tem que acompanhar aí mais algumas horas aí pra gente ver. Gráfico de 4 horas, a gente tá nitidamente aqui uma flâmula de baixa aqui que foi rompida, tá? Então vamos ter cuidado, a gente rompeu aqui para baixo essa flâmula de baixa. Então vamos ficar de olho aqui nesse pullback aqui, ó, nos 35.700 aos 35.800, ok? Pode ser um pullback de baixa aqui, tá? Tá tudo apontando para baixo. Vamos dar uma olhada aqui no 2 horas, como é que está. Tá bem nítido aí essa bandeira de baixa, né? Bandeira, flâmula, tá mais para uma flâmula de baixa aqui, rompendo o fundo. Basicamente a gente precisa esperar aí esse gráfico de 1 hora fechar, porque pode dar um pullbackzinho aqui para continuar caindo, tá? Então o cenário tá como um todo aí em gráfico para baixo, tá? E agora vamos vir aqui para o site que eu falei para vocês. Esse aqui é o cmegroup.com. Você pode digitar no Google CME Group Fed, tá? E aí você vai ver aqui o que as pessoas estão esperando para as próximas reuniões do Fed. Então a gente sabe que o Powell aí, ele acabou fazendo um pronunciamento falando que não passava pela cabeça dele um aumento de juros de 0,75 points base aí, mas não é isso que o mercado está refletindo, tá? O mercado está votando e está apostando em 0,75 pontos base, então está muito além da expectativa que o Powell disse. Então o mercado vai querer precificar esses 0,75 pontos base e com isso a gente pode ter mais queda. O S&P pode abrir vermelho amanhã e se ele abrir vermelho ele vai intensificar essa queda no Bitcoin. Então toma cuidado porque o mercado está perdendo a confiança no Fed, tá? Está perdendo a confiança no pronunciamento do Fed porque tá todo mundo vendo o cenário macro. O cenário macro tá um caos. Eu já vim falando isso para vocês há bastante tempo. Então a gente tem o caos lá da China, dos portos de Xangai. A gente tem o caos lá no sistema alimentício lá da China, no abastecimento, no desabastecimento, que é a carga e descarga dos portos. Os trabalhadores estão parados, lockdown forçado. Isso ainda não teve impacto no mundo. Além disso tudo, a gente ainda tem as pessoas precificando 0,75 pontos base, tá? Então isso é algo extremamente negativo para o mundo, porque se a bolsa começa a cair, se eles começam a precificar 75 pontos base, cara, o mercado vai cair. E se o mercado cair, ele vai afundar todos os outros mercados, porque é tudo baseado no dólar. E com isso a gente pode ter o aumento aí, o ganho de força de valor do dólar, que é o que está refletindo o que a gente vem falando há bastante tempo, tá? Então a gente rompeu aqui no dólar a região 0,38 de Fibo, tá? Provavelmente a gente vai vir buscar aqui dólar, provavelmente vai voltar aos 5,25, tá? Que seria aqui 0,5 de Fibonacci, ok? E se romper 5,25, provavelmente vai para os 5,40. A gente só vai ver aí o dólar perdendo valor e as outras moedas ganhando valor em cima do dólar quando ele estabilizar, quando ele lateralizar. Hoje quem está mandando no mundo
é o dólar. Enquanto ele estiver subindo, vai ser difícil da gente ver o Bitcoin ou outros, qualquer criptoativo, até o ouro tá apanhando aí pro dólar, ganhar valor em cima do dólar. E conforme essa taxa de juros for aumentando, que a gente vem falando há bastante tempo aqui no canal, o dólar só vai ganhar valor em cima de todos os outros criptoativos. E vocês podem ver aqui, por exemplo, no Finviz, né, como é que tá o cenário macro como um todo. Tem algumas empresas até verde de tecnologia, mas pode ser apenas um respiro, porque tá tudo caindo. Aqui, se a gente bota aqui no gráfico de um ano, por exemplo, olha só como é que tá no ano de 2022, tá? A gente tem aqui algumas empresas até verdinha aí, né? Na verdade, no último ano, 365 dias, tá? Vou botar aqui, ó, o último ano, que seria, esse aqui seria o ano de 2022, a gente vai ver que tá tudo caindo, tá, meus amigos? Olha só, queda aí na Google, queda na Amazon, queda na Tesla, cara, tá tudo caindo. Então, o mundo tá perdendo valor, as empresas estão perdendo valor em ações e isso acaba refletindo em todo como mundo. Então é loucura a gente ver o mundo desabando, as bolsas despencando, o Fed aumentando os juros e a gente acreditar que o Bitcoin vai subir. Então é loucura a gente se expor. Por quê? Primeiro porque tá tudo apontando para baixo. Todos os gráficos de todo mundo estão apontando para baixo. Isso aqui é o resultado do S&P 500, são as 500 empresas aí do S&P, tá tudo caindo, tá? Então, jogando o mercado para baixo. A gente tem a ameaça da China de querer vender aí os títulos que eles têm, que são mais de $1 trilhão em títulos americanos. Eles soltaram uma notícia, eu até posso ver na live se eu coloco ela, que eles têm uma bomba nuclear financeira, ou seja, eles têm um acúmulo de tesouros financeiros e que se eles venderem, vai despencar tudo no mercado, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. O cenário macro não está positivo, está tudo caindo e é loucura a gente ver os fundamentos do Bitcoin agora. Claro que para um longo prazo, a gente sabe que o Bitcoin ele vai subir, a tendência dele é de alta desde sua criação. Mas o mundo está caindo, o mundo está colapsando, o mundo está derretendo. Então não tem o porquê a gente acreditar que as baleias vão aportar em investimento de renda variável se a própria renda fixa está caindo, se as grandes empresas estão tomando fumo. Isto é loucura, meus amigos. Então a gente tem maiores probabilidades de cair e por isso que eu estou cada dia mais certo do toque da média de 200 períodos, que sempre foi o fundo do S&P e sempre foi o fundo do Bitcoin, tá? Então vamos botar aqui no S&P, os futuros aqui do S&P, a gente tem esse cruzamento de médias aqui, eu vou colocar aqui a de 50, essa tá de 100 aí por enquanto, vou botar aqui a de 50, foi quando a gente perdeu exatamente ali como o Bitcoin, tá? E todas as vezes que a gente perdeu a média de 50, a gente foi lá na média de 200. No S&P também, no S&P e coincidentemente no Bitcoin também, tá? Então por isso que eu estou cada vez mais convicto do toque da média de 200 períodos antes da gente voltar a subir. Beleza? Então ainda estou esperando essa queda, como a gente vem falando há bastante tempo. E meu caixa, cara, eu estou 100% dolarizado, eu não estou comprado em nada. Já falei há dias isso pra vocês, tá? A gente vai falando aí na live, aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Só pra gente fechar aqui, vamos dar uma olhada aqui no índice de alavancagem que a gente tem. A gente tem aqui em 3,42 o nosso long short, tá? É um valor estratosférico, tá? É um valor altíssimo aí para o Bitcoin. Isso significa que tem 3,5 pessoas apostando para alta e uma apostando para baixa, e com isso quem está shortando está ganhando dinheiro. O único fator positivo aqui é o funding rate, que está negativo, mas nada tão significativo, está bem aqui no meio termo, no 0 a 0, tá? Só começou a ficar vermelho. E as liquidações que a gente teve aqui, 3 milhões de liquidação em longs, tá? Nessa derretida aqui, por isso que deu essa segurada aqui, nada tão expressivo. Eu quero ver uma liquidação na casa dos bilhões, que foi isso que aconteceu lá na primeira grande queda, quando o Bitcoin caiu de 64 mil dólares para 28 mil dólares, para 30 mil dólares. A gente teve ali o recorde, que foi 2 bilhões, quase 3 bilhões, 2 bilhões de liquidação. A gente não teve um patamar deste ainda de liquidação, tá? E é basicamente o que eu estou esperando
para este ano, tá? Uma liquidação bem forte, tendo em vista que a gente está com o Open Interest bem elevado, nas máximas históricas aí, diga-se de passagem, beleza? Então a gente tem um recorde, uma máxima histórica no Open Interest, muitos contratos futuros, a gente está falando de 85 mil bitcoins em contratos futuros, isso daí dá fácil mais de 3 bilhões de dólares. Então em long, se a gente for colocar 3,5 para long e 1 para short, a gente está falando aí de mais de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em longs. Então estou esperando uma liquidação apocalíptica na casa aí de mais de 1 bilhão, entre 1 e 2 bilhões ali seria o ideal, bem próximo de 2 bilhões, para a gente dar uma limpeza de vez nesse mercado e talvez a gente achar o fundo do mercado, que para mim vai ser ali bem próximo da média de 200 períodos, tá? Então toma cuidado, meus amigos, porque o cenário não tá nada positivo. Se a gente ver aqui, lá no início do ano, ó, a gente teve, ó, desde que o Bitcoin começou a subir aqui, ó, lá embaixo a gente teve, ó, 2 bilhões de liquidação em short, tá? Depois mais 3 bilhões em long no mês. Depois no mês, isso aqui foi em janeiro. Em fevereiro, 2 bilhões de liquidação em short, mais 3 bilhões e meio em long, tá? Depois no outro mês, 2 bilhões em short, 3,77 em long. Depois no próximo mês, 1 bilhão em short, 1,8 bilhão em short, 4 bilhões em long. E na grande queda, a gente teve ali 945 milhões de dólares em short, 1,86 em long. E fomos caindo, fomos perdendo volume. Desde então a gente não teve grandes volumes. Só que a gente está neste momento em máximas históricas do Open Interest. Bem mais do que quando a gente estava lá no topo, quando a gente começou a subir. A gente tinha ali os contratos futuros em 34 mil bitcoins, para vocês terem ideia, tá? E agora a gente está em 85 mil bitcoins. Então a gente tem uma grande alavancagem para cima, com máximas históricas, e eu particularmente estou esperando aí na casa de 2 bilhões de liquidação em algum desses meses aí, para a gente talvez identificar um fundo majoritário no Bitcoin, tá? Então toma cuidado, meus amigos, porque não tá nada positivo, tá tudo apontando para baixo, e a gente vê nitidamente que o mercado tá caindo, então não tem como falar que o mercado vai subir, porque tá nítido apontando para baixo, e a maior probabilidade, com tudo que está acontecendo, com o caos no mundo, com a perda de credibilidade do S&P, bem claro, né? Nesse site aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Mais tarde eu falo dele na live, né? Aqui a gente tem 82%, 83%, né, das pessoas apostando em 0,75 pontos base, então isso é extremamente negativo, e as pessoas começam a refletir isso, tirando o investimento de renda variável, e o Bitcoin é uma renda variável, tá? Então mais tarde na nossa live a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Tenham caixa, tenham paciência, o mercado é feito de oportunidades, não é o momento de se expor de uma maneira mais agressiva, porque o mercado está para baixo. Valeu? É isso aí, meus amigos, até a nossa live às 21h15. Fui!